E o tema de hoje é boas notícias para pessoas comuns e imperfeitas. O nosso texto base está lá no primeiro capítulo de Lucas, e é um capítulo muito longo que conta duas principais histórias a respeito de dois nascimentos que aconteceriam. Um seria o nascimento de um profeta e o outro o nascimento do próprio Deus encarnado, Jesus. Hoje nós vamos tratar um pouco mais desse primeiro nascimento, desse profeta chamado João Batista. E é interessante porque a história desse profeta João Batista, ela se cruza com a história de Jesus Cristo. Desde o início desse evangelho até o desenrolar desse evangelho e também dos outros. Esses homens, eles são muito importantes para a Bíblia, e Lucas então apresenta detalhes das histórias desses dois homens, Jesus e João Batista. Muito bem, no primeiro capítulo, a gente vê então que duas crianças viriam ao mundo. E o momento histórico que elas estavam vindo era um momento muito difícil para o povo judeu. Esse povo era chamado povo de Deus, mas ele estava sofrendo sob o domínio do Império Romano. E além disso, esse povo estava já por 400 anos sem ter um profeta, sem ter alguém que falasse em nome de Deus. É um período que a gente chama de período de silêncio. Mas esse início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a gente lê um trecho em que Deus está voltando a falar. E como Deus volta a falar? Ele envia um mensageiro. Ele envia sinais maravilhosos. Ele envia milagres. Então, nesse trecho que a gente vai ler hoje, Deus fala depois de um período de silêncio, e o Senhor, da mesma forma com que falou no Antigo Testamento, escolhe pessoas comuns para falar. Pessoas que buscavam seguir o Senhor para falar. E no caso, Deus interrompe o silêncio a um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias casado com Isabel. Eles eram idosos, não tinham filhos. E para a cultura da época, essa condição de um casal que não era um casal novo e que não tinha filhos, isso era uma condição incomum. Mas isso não havia impedido que esse casal fosse uma bênção, que esse casal atuasse no templo, atuasse abençoando a vida das pessoas. Eles então eram usados pelo Senhor, e Zacarias, ele tinha um ministério de ser um sacerdote. Acontece que Zacarias teve uma oportunidade única na vida. Ele tinha sido chamado para ministrar no próprio templo. E quando ele foi fazer essa ministração, ele foi surpreendido.
No templo, Zacarias entra, ele não está sozinho, tem mais uma pessoa lá, e essa pessoa era uma pessoa designada por Deus. Era o anjo Gabriel, enviado por Deus para que ele falasse algo para Zacarias. Então essa aparição do anjo tinha um significado muito importante. Deus havia rompido com um silêncio de 400 anos. Lá em Lucas, então, capítulo 1, no versículo 12, mostra essa primeira reação de Zacarias quando ele escutou o anjo falar dentro do templo. Zacarias era um sacerdote e ele estava acostumado ao silêncio quando buscava a Deus. Principalmente quando ele servia dentro do templo ou ao redor do templo. Então, qual foi a sua primeira reação? Sentir medo. O anjo então anuncia o nascimento de seu filho, João. O anjo diz que a oração de Zacarias e de sua esposa tinham sido respondidas. O anjo diz que seu filho serviria de alegria para muitos e que seu nascimento seria festejado pelo povo, que seu filho João seria grande aos olhos do Senhor e que seria cheio do Espírito Santo. O anjo também diz que seu filho teria o ministério de levar os pais de volta aos seus filhos, os desobedientes de volta à sabedoria dos justos e também de preparar o povo para o Senhor. Diante de tantas palavras surpreendentes, Zacarias tem uma segunda reação. Ele desconfia e pede um sinal. Prova para mim que o que você está falando faz sentido. Como Zacarias poderia saber que aquela pessoa que estava junto com ele naquele templo era de fato um anjo? E se aquelas palavras eram de fato verdadeiras? Na sequência, então, o anjo se identifica como um anjo Gabriel, aquele que está ao lado de Deus, que Deus havia designado o anjo para transmitir aquela notícia a Zacarias. Então o anjo, dessa forma, ele anuncia que o próprio Deus estava fazendo algo, estava voltando a agir, estava voltando a falar. E curiosamente, o sinal que Zacarias recebeu foi o próprio silêncio. Ele ficou mudo, em função da sua dúvida. Talvez uma dúvida que persistiu, mesmo o anjo provando: olha, é Deus que está falando. Então o sinal foi ficar mudo. Zacarias então ficou mudo até o dia em que aquelas palavras que o anjo tinha pronunciado a respeito do seu filho João se cumprissem. E é assim que começa o rompimento do silêncio de 400 anos de Deus. Por meio de uma notícia, Deus iria voltar a falar ao povo de Israel por meio de um profeta, para que, na sequência desse profeta, o próprio Deus falasse como Deus encarnado, Jesus Cristo. Zacarias, um homem comum, temente a Deus, tinha sido surpreendido com uma notícia que extrapolava a sua compreensão das coisas, a sua compreensão de como Deus agia,
a sua compreensão da realidade de ser um próprio sacerdote, Deus estava ampliando a forma de Zacarias ver quem ele mesmo, quem Deus era. E por que Zacarias teve essa dificuldade de entender o sinal de Deus? Será que ele era um homem limitado? Não, ele não era um homem limitado. Ele era temente a Deus. Será que ele já estava um pouco mais idoso, não conseguia entender algumas coisas, né? Será que ele não teve a oportunidade de viver algumas coisas, ser pai, por exemplo? Não, essa foi a condição que Deus tinha colocado ele, e Deus havia permitido que ele passasse por essa condição de não ser pai, de ser idoso. Então fazia parte, sim, do plano de Deus. Foi errado Zacarias pedir um sinal? Também não foi errado. Foi errado ele ter duvidado? Talvez. Talvez ele tenha duvidado além da conta, né? Então o anjo acaba colocando ele nessa condição de ficar mudo. E eu quero trazer esse dilema da gente entender os sinais de Deus para nós aqui, para a nossa situação também. Existe hoje a possibilidade de Deus dar sinais, dar milagres, dar palavra a nós? A Bíblia nos traz sim essa possibilidade. Principalmente no meio da igreja, onde nós temos irmãos que convivem e têm dons, e no meio da igreja podem acontecer sim situações em que Deus vai nos falar diretamente por meio da palavra de alguém. Deus pode agir no meio de nós por meio de milagres, Deus pode agir no meio de nós por meio de sinais. Mas quando Deus age assim, nossa primeira tarefa é justamente ter certeza de que aquilo que nós estamos vendo ou recebendo vem do próprio Deus. Do mesmo jeito que Zacarias fez, nossa atitude primeira precisa ser confirmar que aquilo que está sendo dado a nós vem do próprio Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 22, diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, Zacarias não errou quando pediu uma comprovação de que aquilo que estava sendo falado para ele vinha do Senhor. E nós também precisamos, de acordo com o versículo que lemos, de uma comprovação de que aquilo que nos é dito, por exemplo, quando alguém diz alguma coisa a respeito de nós, que seria vinda do Senhor, nós precisamos de uma comprovação de que isso vem realmente de Deus. Por quê? Porque às vezes podem vir palavras a nós que não tenham uma motivação no Senhor. Por mais que sejam ditas com amor, por mais que sejam ditas por pessoas que nós reconhecemos, mas às vezes a motivação não pode ser boa. E se nós não tomarmos cuidado, essas palavras podem ser entendidas como vindas talvez de Deus, mas isso pode ter consequências em que acabam nos distanciando do próprio Deus. Por isso, nós precisamos sim tomar cuidado com palavras que são ditas em nome de Deus.
Nós somos chamados a guardar aquilo que é bom e, principalmente, nos afastarmos de toda forma de mal. Então, quando nos vier um sinal, uma palavra, algo que é surpreendente a nós, ela será de Deus, ela será completamente boa, mesmo que às vezes ela possa ser dura para nós, quando essa palavra, quando esse sinal nos ajudar a nos afastar do mal. Aquilo que vem do Senhor, a boa notícia do Senhor, o que ela faz? Ela abre a nossa forma de ver, ela abre a nossa mente, ela abre a nossa visão para algo que nós antes não estávamos percebendo. Aquilo que vem de Deus nos leva a entender um pouco melhor quem Deus é, a forma que Ele age, por que Ele está agindo assim. E é por isso que a gente aqui na igreja procura sempre falar e agir baseados na palavra de Deus. Por quê? Porque essa é a maior e mais ampla e mais surpreendente revelação que a gente tem do Senhor. Por isso que nós precisamos aqui na igreja bater na tecla da boa notícia do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é tão amplo, tão suficiente, que um eventual sinal ou um milagre, uma palavra que seja direcionado especificamente para nós, por mais que seja importante para nós, o Evangelho precisa ser mais importante do que algo específico para nós. Talvez sinais, milagres ou profecias vindas de Deus, eles sejam importantes e nos levem ao Senhor Jesus. Mas, na verdade, o que acontece de mais especial conosco é quando a gente se entrega ao Senhor Jesus e aceita o Evangelho da Palavra de Deus. E esses sinais e maravilhas, na verdade, eles são só desdobramentos do Evangelho de Deus acontecendo em nós, acontecendo porque Deus amou o mundo, amou nós, Deus enviou o seu Filho, e isso tem desdobramentos, então, para a vida de cada um de nós. Isso tem desdobramentos para a nossa história individual, mas também para a história daqueles que estão ao nosso redor. São desdobramentos do que aconteceu com Cristo Jesus. No caso de Zacarias, a vinda do anjo, o milagre de João ter nascido, apesar da esposa dele ser idosa e não poder ter filhos, é algo extremamente importante. Por isso que foi escrito no Evangelho de Lucas, porque é o início e é o start, é o começo daquilo que depois vai se tornar o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, a palavra Evangelho, ela tem um significado. Ela significa boa notícia, boas novas. E do que se trata essas boas notícias e boas novas? De um conceito extremamente importante para o Natal, que é o conceito da salvação. Lá no capítulo 1, versículo 77, lá diz que João daria ao seu povo o conhecimento, ou seja, a notícia da salvação. E esse conceito de salvação, o que é? Eu vou tentar apresentar algumas
facetas desse conceito de salvação que a gente costuma falar. A primeira delas é que a salvação tem a ver com perdão. Perdão é o restabelecimento do nosso estado quebrado, vazio, sujo, para um estado de pureza. Um estado ruim que é estabelecido pelo próprio Deus. Então Deus nos perdoa e com isso nós de novo nos tornamos puros e podemos ter um relacionamento autêntico e verdadeiro com o próprio Deus. A segunda faceta da salvação é a questão do resgate ou remissão. O ser humano não tem condições de se desfazer dos seus próprios erros sozinho. Ele precisa de alguém que o resgate. O pastor Frido costumava apresentar essa ideia de uma pessoa que está se afogando no mar, mas que ela sozinha não tem força para se resgatar do mar. Ela precisa que alguém venha e faça uma força externa para que ela seja, então, resgatada de um afogamento. Uma terceira ideia da salvação é a ideia da cura. O ser humano, ele tem uma doença hereditária, que passa de geração em geração, e essa é uma doença que é a tendência do ser humano de sempre errar de novo. E o antídoto, a vacina contra essa doença é a salvação que Jesus oferece. E por fim, mais uma faceta da salvação é que a salvação, ela nos justifica. O ser humano, ele já nasce condenado à prisão. A prisão, a escravidão, a prisão do inferno. Mas Deus resolve nos conceder um habeas corpus dessa prisão. E a gente, então, tem condições de ser liberto e poder viver a vida eterna com Cristo Jesus. Eu apresentei aqui só 4 facetas da salvação, porque é algo muito amplo, muito importante e muito grande dentro do plano que Deus tem para todo aquele que aceita entregar a sua vida ao resgatador Jesus, para que ele então transforme essa vida e salve essa vida. E salvação nada mais é do que o motivo da gente aqui como igreja existir. A igreja existe para participar da obra de perdão, de resgate, de cura, de justificação de pessoas como nós, comuns e imperfeitas. Aqui, a gente quer viver para respirar a salvação a todo momento. Salvação que tem a ver com as músicas que a gente canta. Salvação que tem a ver com o motivo da gente se reunir aqui. Salvação que tem a ver com as atividades que a gente faz, tanto com pessoas que são daqui entre nós, nossos grupos familiares, como atividades que a gente faz para chamar aqueles que moram aqui na região para virem aqui. O que move essas atividades é a salvação que a gente tem em Cristo Jesus e que a gente quer que outras pessoas também possam experimentar e viver. No início do seu boletim, você pode ler um cântico, uma música, que foi cantada pelo próprio Zacarias, logo depois que ele foi
libertado da condição de mudo, né? Logo depois que aconteceu aquilo que o anjo falaria para ele, então ele canta aquela música, e partes daquela música eu vou ler aqui, no versículo 68 e 69, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Versículo 74 e 75, para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. Versículo 76 e 77, você, menino, João, será chamado profeta do Altíssimo, pois virá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Veja que Zacarias aqui, ele está profetizando a respeito do seu filho. Ele não havia ainda visto seu filho praticar essas coisas lindas aqui. Então era um cântico de profecia a respeito do seu filho e também a respeito de Jesus, que era da linhagem de Davi. Então, nessa profecia, Jesus resgataria o povo judeu dos seus inimigos. De acordo com o teólogo Michael Willock, que faz um comentário bíblico a respeito do livro de Lucas, ele diz assim: os verdadeiros inimigos não eram como a maioria dos judeus pensavam que seria, invasores estrangeiros, mas inimigos espirituais. Não eram os romanos, mas um outro tipo de inimigo que afligia o povo de Deus. Nós, então, devemos acreditar como cristãos, em todas as épocas, como os cristãos de todas as épocas já acreditaram, que a vontade e o plano de Deus é que todas as esferas da humanidade, tanto políticas, quanto sociais, quanto espirituais, sejam sim redimidas. Por isso a gente precisa incluir na nossa pregação, sim, a necessidade de que as estruturas sociais sejam transformadas e mudadas, mas a centralidade do Evangelho é que a purificação dos corações precisa acontecer em primeiro lugar. Essa deve ser a nossa principal preocupação. A transformação da humanidade acontece de dentro do ser humano para fora. Então, aqui no capítulo 1, Lucas estabelece o principal tema do seu evangelho, o principal projeto de Deus para a salvação da humanidade, o projeto que acontece de dentro para fora, do interior do ser humano para toda a humanidade. E o que significam então os milagres e sinais? Os milagres e sinais, eles comprovam a importância da salvação. Eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, o povo judeu estava sendo escravizado no Egito, não é? Deus então levanta um resgatador, Moisés, para organizar, para liderar o povo, para resgatar o povo das mãos do faraó. E essa trajetória acontece cheia de milagres. As 10 pragas, o mar vermelho que se abre, o deserto onde Deus ele provê ao seu povo diariamente uma comida, o maná.
Deus escreve os seus 10 mandamentos numa tábua. Esse e outros muitos sinais que aconteceram foram milagres. Então a história de salvação do povo de Israel do Egito acontece regada de milagres. E a história de Jesus também é cheia de maravilhas e milagres. E nesse caso não é uma história que envolve só o povo judeu, é uma história que envolve o resgate de toda a humanidade. E os milagres e maravilhas que aconteceram durante a história de Jesus, que aconteceram também no seu nascimento no Natal, servem justamente para isso, para confirmar a importância da salvação. E é por isso que nós não podemos desprezar nem subestimar os milagres e sinais que aconteceram. Elas fazem parte da sinfonia da salvação, que Deus começou a orquestrar justamente por meio do profeta João, em Lucas capítulo 1. E essa sinfonia da salvação, ela não parou de tocar. Se passaram mais de 2000 anos que o Natal aconteceu, mas até hoje, essa sinfonia, ela impacta a vida de muitas pessoas e vai continuar impactando, independente de nós. Que a sinfonia de Natal seja parte da nossa vida, amém? Parte da nossa vida como igreja. Que a sinfonia de salvação em Cristo Jesus faça parte da minha e da sua história. Vamos orar? Sim, Deus, te agradecemos, Pai, pela história de salvação. Te agradecemos porque o Senhor fez o Natal de forma tão especial, de forma tão significativa. Te agradecemos pelas boas novas, regadas de milagres, regadas de sinais. Te agradecemos porque ainda hoje existem sinais e maravilhas, mas são desdobramentos daquilo que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Deus, principalmente, te agradecemos pela tua salvação, que nos é mais do que suficiente e que ainda hoje é relevante entre nós. Te agradecemos porque esse é o nosso real motivo de existirmos e te agradecemos porque a salvação em Ti, ela é parte da nossa história. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha a falar o coração de cada um de nós, para que a gente possa responder à Tua salvação. Que a Tua salvação também abra as nossas mentes e os nossos corações para entendermos, Deus, as Tuas maravilhas, o que o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor tem, Deus, para cada um de nós, onde o principal é a vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.